De novo, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui novamente para poder dar continuidade do assunto sobre preservando a identidade da igreja. Feche os teus olhos para a gente poder fazer uma oração, para que tudo venha estar na direção do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui reunido, ó Deus, contigo e com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ensinamento da Tua Palavra. Que esse estudo venha impactar, marcar a vida dela espiritual, Senhor. E venha fortalecer a cada dia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, o que é igreja? Igreja é o ser humano que está em Cristo. 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso. E Cristo vive totalmente a vida dele na pessoa que está em Cristo. E a pessoa que está em Cristo vive totalmente a vida dela, a vida de Cristo. Então, essa é a igreja. Então, temos aqui o que? Um tipo de preservação. Preservação. Trata-se de uma preservação da verdadeira igreja. A igreja, ela é templo do Espírito Santo. Ela é morada, ela é habitat do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, fala sobre isso. E em Romanos 8, versículo 9, também fala sobre isso. Se o Espírito Santo habita no crente, então temos o que aqui? Um tipo de preservação. Preserve o Espírito Santo que habita em você, amado. Porque tem muitos que ficam no mar do esquecimento. Procura preservar outras coisas. Pois não se vê uma igreja sem o Espírito Santo. Nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer de uma pessoa querer que o Espírito Santo mora nela se ela não tiver Cristo. Se ela não for uma pessoa nova em Cristo, recriada em Cristo. Então precisa nascer de novo. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então a igreja, para ser igreja, precisa nascer de novo para que o Espírito Santo venha morar nela. A igreja, para ser igreja, ela não depende de um prédio próprio ou alugado. Ela não depende de pastor e seus auxiliares. Ela não depende de conjunto de bandas. Ela não depende de ministérios. Todas essas coisas são importantes, mas não é a igreja. Por quê? Porque essas coisas são passageiras, não é eternas. Mas a igreja, a pessoa como igreja que está em Cristo, é eterna. É isso que temos que valorizar. É isso que temos que preservar. Porque o inimigo quer nos enganar. Mas em nome de Jesus, ele está reduzido a nada. Foi caído por terra em nome de Jesus. Então não podemos supervalorizar aquilo que é passageiro. Não podemos supervalorizar aquilo que não é eterno. Caso aconteça isso, tem uma obra maligna aqui. Isso se chama inversão de valores. Pense nisso, porque um dia todos nós vamos dar conta de si mesmo para Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 12, fala sobre isso. E agora, qual o seu entendimento sobre igreja? Existe uma palavra grega chamada eclésia, que para alguns tradutores da Bíblia significa igreja. Mas a palavra eclésia não foi usada primeiramente referindo à igreja,
estudando e fazendo uma pesquisa, se percebe isso. Então, o que de fato significa a palavra eclésia? Vamos ver aqui no computador o que de fato significa a palavra eclésia? Literalmente, refere-se à reunião de um povo, reunião de uma assembleia, de um povo local. Portanto, onde se reúne um grupo de povo, inclui aqui a palavra eclésia. Exemplo, reunião da Assembleia Legislativa se torna uma eclésia. Viu aí que interessante? Interessante buscar informações. No entanto, olhando biblicamente, a igreja é muito mais do que isso, viu? É muito mais do que isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja é morada, é casa, é habitat do Deus vivo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso. Então, se a igreja é um organismo vivo, eu e você somos igreja. Se a igreja é casa do Deus vivo, então, essa igreja deve gerar vidas, deve gerar almas, deve preservar isso. Se a igreja não estiver gerando vidas, não estiver gerando alma, então ela está com um problema. Ela está preservando outra coisa que não é do querer de Deus. Pense nisso. E quem gera vidas, quem ganha almas para Jesus, ganha almas para o reino de Deus, de acordo com a Bíblia, essa pessoa é sábia. Seja sábio. Se preocupa em ganhar almas para Jesus. Provérbios, capítulo 11, versículo 30, fala sobre isso. Então a igreja, ela é geradora de vida, geradora de alma. Aí tem um processo de gestação, de formação, de crescimento e de maturidade. Essa é a igreja. Vamos voltar aqui novamente sobre a palavra eclésia. Tem mais algum assunto a tratar sobre isso? Como vocês podem perceber, a palavra eclésia é formada de ek, que significa no grego para fora de, bem como clésia, que significa no grego chamado, no singular kaleon, chamar. Então os tradutores da Bíblia pegam essa palavra para definir a igreja da seguinte forma, que a igreja é aqueles que foram chamados para fora, tirados do mundo pecaminoso, chamados para fora do mundo corrupto. Notaram que interessante a gente procurar saber dessas coisas? Quero fazer um comentário sobre isso. Então a igreja Então, como igreja, eu e você, Deus Pai nos chamou, nos escolheu na pessoa de Jesus Cristo para ser povo dele e ovelha do seu pasto. Anota aí, isso está em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16.
A pessoa que está em Cristo, ela foi escolhida. Eu estou em Cristo, você está em Cristo, então você foi escolhido. Foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolheu a Ele. Olha que amor. Preserve isso também. Não se esqueça que foi Deus a primeira pessoa a tomar iniciativa sobre o rumo da nossa vida, sobre o rumo da igreja. Então temos aqui uma eleição divina, uma escolha da graça. Quem escolheu a graça? A graça, já sabemos que é um favor imerecido. Mas quem escolheu? Foi Deus. Isso está onde? Efésios 2:8. Por intermédio de quem? Quem foi o mediador? Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11, também fala sobre isso. O que é a igreja? É eu e você que está em Cristo. É eu e você que está em Cristo. Congregando, adorando, num distrito, num local, num bairro ou numa cidade, convocados por Deus para adorar Ele, para glorificar o nome dEle. Temos aqui uma eclésia. Glórias a Deus por isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 17, tem um assunto bastante importante. Mateus 18, só um minutinho. Mateus 18, 17. Fala assim, ó. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Tá vendo? Jesus chama o povo de Deus de igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui no versículo 15, como tratar a ofensa de um irmão. Então Deus está ensinando como tratar a ofensa de um irmão. É na presença da igreja que tem que tratar a ofensa do irmão. É na presença da igreja. Glórias a Deus por isso. Então o crente salvo em Jesus, ele é o quê? Um cidadão do reino de Deus. A nossa vida aqui é passageira, mas um dia vamos morar na mansão celestial, que já está preparada para nós. Efésios capítulo 2, 19 fala sobre isso. Preserve essa morada eterna, porque é para mim e para você que está em Cristo. Por quê? Foi porque Cristo que escolheu a igreja, o povo de Deus, não a nós escolheu Ele. Então temos aqui um tipo de preservação. Preserve essa escolha que Cristo fez para beneficiar a nossa vida, para ser povo dEle, assembleia dEle, congregação dEle, congregação do seu pastoreio, do seu pastorado. Essa é a igreja de Cristo. Cristo continua chamando? Continua sim. Todos aqueles que deram ouvidos ao chamado de Cristo farão parte da sua igreja. Então todos aqueles que deram ouvido ao seu chamado, através da palavra, do ensinamento, farão parte da sua igreja. Quer fazer parte da igreja de Cristo? Ouve o chamado dele, ouve a palavra dele. E como ele chama? Ora, Deus Pai chama através da morte, sepultamento e ressurreição de seu Filho, que se sacrificou para quê? Para salvar todos quanto nele creem. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, fala sobre isso. Se eu confessar com a minha boca que Cristo é o Senhor e crer no meu coração, serei salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. Preserve a vida eterna, porque foi conquistada não com meu suor, não com meu sangue, não com seu suor, não com seu sangue, mas com o suor e com o sangue de Jesus Cristo. Amém, amados? Então fica aqui essa parte 3. E em breve vamos estar falando da parte 4. Quero deixar aqui o meu abraço e obrigado
para você ouvir novamente a Deus através da sua palavra. Amém, amados? Vamos ver aqui no meu computador a parte 4, que em breve vou estar postando para os amados irmãos. Vamos ver aqui no meu computador.